Eu quero compartilhar uma palavra. Hoje é dia de muita festa, né? Dia de receber novos membros no corpo de Cristo, na verdade, né? Pessoas que vão se batizar e que agora fazem parte do reino, da família da fé. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a salvação e o batismo, para trazer luz sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui, e depois nós vamos para o batismo. Aí eu apresento vocês nominalmente, tá certo? Para a gente celebrar aqui juntos. Eu quero ler um texto de Hebreus capítulo 2 junto com você. Está aí projetado, eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá? Por isso é preciso que prestemos... Não está aí. Vamos lá? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Dá uma pausa aí, repete. Se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos seguir. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Eu quis destacar essa frase, porque é nessa frase que eu quero discorrer um pouquinho sobre um outro versículo muito conhecido da Bíblia, mas eu precisava só mostrar o contexto para você. O escritor ao Hebreus está valorizando a salvação, e ele está dizendo que como é que a gente, sabendo disso, né, ele diz assim, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua devida punição, ou seja, a desobediência e a transgressão receberam punição, como é que nós escaparemos? Se nós negligenciarmos essa grande salvação. Aí tem uma forma de escapar da punição e da desobediência. E é sobre isso que eu quero falar com você. João 3,16, um versículo muito conhecido, diz... Eu coloquei aí esse texto? João 3,16, leia comigo. De novo. Amou tanto o mundo... não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a forma de escaparmos. E eu quero falar um pouquinho sobre esta tão grande salvação que é mencionada pelo autor lá em Hebreus, mas que é dita aqui por João, quando narrando a história de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. A gente chega nesse versículo que para muitos teólogos e estudiosos da palavra é o centro do Evangelho, quando quando Deus manifesta todo o seu amor, entregando Jesus, amando há uma outra tradução que diz, amou de tal maneira, aí na NVI está, amou tanto, amou com intensidade o mundo, que deu seu Filho unigênito. E essa salvação é grande. Por que a salvação é grande? É salvação de quê? Por que a Hebreus está escrito que é uma grande salvação? A salvação, primeiro, ela é grande porque ela tem uma procedência de grandeza. Veja o que está escrito comigo. Porque Deus amou, diga Deus. Diga mais uma vez, Deus. Se a gente olhar, tem muitas verdades sobre o amor de Deus que a gente pode falar, né? Mas Ele é a origem do amor. Deus, Ele é amor em si próprio, e Ele é a origem da nossa salvação, porque Ele resolveu amar o mundo de uma maneira que jamais o mundo poderia ser amado. Eu quero falar de duas verdades rápidas aqui sobre o amor de Deus. O amor de Deus por você, Ele é eterno e incondicional, e Ele é perseverante. Deus não desiste de te amar. Ele é incondicional e Ele é eterno. Existe antes de você e durará para depois de você. Isso é maravilhoso. O amor de Deus, Ele é autogerado. Deus gerou o próprio amor em si, e Ele é espontâneo, e Ele nos amou. Você não se sente lisonjeado? Ouvir de alguém, se tem uma coisa que eu gosto de ouvir, é quando alguém diz que me ama. Tem mais alguém que me acompanha nisso aqui? Tem uns aí que são orgulhosos e não dizem, né? Mas eu sei que você gosta de ouvir que é amado. Amém, Pai. É isso.
É muito bom ouvir que é amado. E às vezes você não tem a oportunidade, às vezes você se sente triste porque nunca ouviu essa manifestação de amor. Eu queria dizer, tem um Deus que gerou amor dentro do próprio coração e derramou, Ele não só Ele derramou uma torrente de amor sobre a nossa cabeça, derramando a vida de Jesus em nosso favor. Ele nos ama de uma maneira que jamais poderíamos ser amados. E qual que é a dimensão do amor de Deus? Para quem é? É só para quem resolve ser pastor? É só para quem resolve fazer o bem? É só para quem faz boas obras ou não? Para quem é o amor de Deus? Qual é a extensão? Qual é a dimensão? A gente precisa conhecer. O apóstolo Paulo, ele fala num outro texto bíblico sobre o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Comprimento, altura, largura e profundidade do amor de Deus. O amor de Deus, ele é por toda a raça humana, né? É um amor para que ninguém venha a perecer. A largura envolve todas as nações, envolve os povos. Por isso que nós oramos por todas as nações, porque desejamos que todos tenham conhecimento desse amor. O amor, ele não é endereçado apenas aos judeus ou a um grupo específico de pessoas, como os próprios fariseus pensavam lá no tempo de Jesus. Mas o amor de Deus, depois revelado a nós, ele é para todos, para todos. A largura do amor de Deus alcança a todos. A altura mostra que ele começa nos céus, começa no Senhor. E a profundidade mostra que ele vem até o mais vil pecador. Ele chegou a mim e a você, quando ainda éramos pecadores. O Senhor nos amou e morreu por nós e se entregou por nós. Então, nós podemos perceber que ele é alto, profundo, largo, extensivo. Esse é o amor de Deus. A origem e a procedência da minha salvação e da sua salvação está em Deus. Mas é uma grande salvação também porque ela é ampla. Diga comigo, é ampla. Diga, porque Deus amou o mundo. Diga, o mundo. Diga, o mundo. Deus amou o mundo, amou os perdidos, os pecadores de todas as tribos, raças e línguas. Deus ama você. Deus te ama de uma maneira especial. Eu não sei como você se sente hoje. Tem dia que você se levanta e não se sente tão amado assim, porque as coisas não estão dando muito certo. Ou pode ter algum problema gritando na sua mente, ao dormir e ao levantar. Esses dias eu falei com uma pessoa, ele falou assim, cara, fazia muito tempo que eu não levantava pela manhã sem estar preocupado com alguma circunstância, alguma coisa ruim que estava acontecendo. Eu falei, que maravilha. Eu lembro do meu tempo de escola, né? Acordar no dia que tinha prova. Não dá uma angústia na noite anterior? Alguém já passou por isso? Você fica pensando, meu Deus. E quando você vai fazer alguma coisa importante no outro dia e resolver um assunto que está pendente, você fica... Mas quando a gente se sente amado por Deus, a gente pode acordar todas as manhãs em paz. Eu perguntei se você já acordou preocupado com alguma coisa, mas deixa eu fazer outra pergunta. Você já acordou descansado, sabendo que é amado por Deus e que Ele tem cuidado de você? O amor de Deus, ele tem esse nível de amplitude, de te alcançar todos os dias. Você é amado pelo Criador do universo, não é por uma celebridade do Instagram. A gente acha interessante, né? Quando a gente está num ambiente... Ontem a gente foi com o Locomotivo tocar no aniversário do nosso bairro. Sapopemba é um bairro, né? Acho que é quase uma cidade isso aqui, né? Mas enfim... E a gente estava lá. Aí lá na parte de trás, lá tinham alguns artistas, tipo Patati e Patatá. E aí o pessoal quis ir lá tirar foto com Patati e Patatá, né? E aí começou a chegar os irmãos do pagode lá. Os músicos, né? Os arte popular. E eu estava lá na parte de trás ali. E como as pessoas gostam de tirar foto com alguém que é famoso, né? Que tem nome, que é famoso. É curioso, né? Ninguém quis tirar foto comigo, se é isso que você está pensando. Não teve ninguém. Vamos fazer uma selfie? Não teve, né? Mas eu estava lá atrás, e aí quando eu estava meditando sobre isso, né, eu fiquei pensando, a gente gosta de ser querido, de ser lembrado, de ser tocado, de estar perto, de sair numa foto, de publicar no Instagram que você esteve com alguém que se admira, que é famoso, que tem muitos seguidores. Não é legal isso? Seja honesto, né? Você vai lá, posta, põe um coraçãozinho, estive com... Né? Eu sou fã de algumas pessoas também, são referências, e é legal você encontrar essas pessoas. Mas quem amou a mim, quem amou você, foi o Criador do universo.
Mais do que sair na sua selfie, Ele decidiu habitar dentro de você. E quando as pessoas olham para a tua face depois de recebê-lo, eles não veem Cristo na sua selfie, eles veem Cristo em você. Tem privilégio maior que esse? Quem somos nós para desejar algo que seja superior a isso? A amplitude do amor de Deus me alcançou e te alcançou. A salvação é grande por causa da intensidade. Diga comigo, tanto. Porque Deus amou tanto o mundo. O amor de Deus é indescritível, não pode ser traduzido em palavras. Ele amou sacrificialmente, foi até o final, morreu por você, deu seu filho, Ele amou, entregou tudo. Diga, Deus entregou tudo. Jesus foi até o fim. Um poeta que disse assim: ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. A salvação é grande por causa do tamanho da dádiva, o Filho unigênito de Deus. Tem preço a salvação? Tem preço ter paz? Tem preço estar reconciliado com Deus? Não. Quem muito ama, muito dá, foi exatamente o que Deus fez. O amor que não se sacrifica, ele é só uma simulação de amor. Sempre que amamos, em alguma medida, vai envolver algum preço, algum sacrifício. De tempo, de oração, de recurso financeiro, de atenção, de ouvidos para ouvir. O Senhor é tudo isso para mim e para você. Ele deu o seu Filho unigênito porque Ele queria nos dar uma salvação que era especial e tão grande que jamais poderia ser visto por alguém. Cristo é aquele que substitui-nos na cruz e morre pelos nossos pecados. A dádiva que você e eu poderíamos receber maior já existente. Ninguém vai te dar nenhum presente de bem material que supere a dádiva de Deus pela sua vida. A salvação, ela é grande por causa da oportunidade. Presta atenção, lê comigo o que está escrito aí, olha. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Quem tem a oportunidade de receber tão grande a salvação? Todo que nele crê. Se você crer, você recebe salvação. Ela não é resultado das tuas boas obras, não é resultado das cestas básicas que eu possa entregar ou que você possa entregar, não é resultado daquilo que a gente pode fazer por alguém. Às vezes a gente pode se confundir e achar que fazer boas coisas vão acumular créditos diante de Deus. Não existe isso. Deus te amou antes de você nascer. Deus me amou antes de eu ser gerado. Porque Ele me amou, eu faço as boas obras. E eu não faço boas obras para que Ele me ame. É como os meus pais. Eu só dei trabalho até uma certa idade. Tinha que comer, vestir, ir, vir. E quem é que fazia tudo aquilo por mim? Os meus pais. E eles faziam me amando. Amando profundamente, eu não precisei dar nada. E quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Você ama aquela criaturinha e tudo que você quer ver é o quê? É que ele engorde, né? Cresça e engorde. Não é verdade? Aí depois eles crescem e querem emagrecer. Mas a mãe boa mesmo é a mãe que faz comida e fala: eu quero que esse menino engorda. A oração e a prática da minha mãe foram respondidas, né? O que Deus quer a nosso respeito quando Ele nos criou e nos gerou? Que a gente cresça. Deus nos dá toda a provisão para o crescimento. Ele te ama. E como um pai amoroso, Ele tem toda a provisão para que você cresça. Então é uma janela de oportunidade que um dia vai se fechar. Mas para aquele que crer em Jesus e receber esta tão grande salvação. Grande amor de Deus, o seu Filho unigênito, por todo aquele que nele crê. Ele é demonstrado na cruz quando Jesus morre e se entrega em favor de nós por nossos pecados. O que é crer então em Jesus, né? Eu escrevi algo aqui, né?
às vezes a gente não costuma verbalizar, né? Você pergunta, o que é crer? Crer em Jesus. E eu lembro que ontem, conversando com os irmãos que vão se batizar, eu estava falando para eles da diferença do Jesus e do Cristo. O Jesus pode ser visto como um homem histórico, né? Aquele homem que fez boas obras, aquele homem que foi revolucionário no seu tempo, aquele homem que amou o próximo, ensinou a muitos, e fez milagres, e reconhecidamente as pessoas viam as suas obras. E muitos o reconhecem apenas como esse Jesus histórico. Mas reconhecer o Cristo é algo muito superior. Porque o Cristo é aquele que morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Isso não pode ser dado por homem. Não é um conhecimento humano. Eu não consigo usar palavras assim, extremamente sábias e com muita eloquência, convencer qualquer pessoa que seja sobre isso. Ninguém, o mais sábio homem que existir, não vai conseguir convencer alguém a respeito do Cristo. A gente pode ensinar às vezes de Jesus e ensinar às vezes do Cristo, mas a revelação de Jesus como o Cristo de Deus, aquele que foi na cruz e morreu para nos dar tão grande salvação, é uma experiência pessoal que o Espírito Santo é quem fala com você, é quem falou comigo. Eu tenho convicção disso. Jesus morreu para eu ser salvo. A morte de Jesus me deu vida e vida eterna. Eu sei que um dia estarei com Ele na eternidade. Uau, isso me faz celebrar. Isso me faz ter alegria em dias que eu estou triste. Quando tudo parece que está indo ruim, eu paro, respiro um pouco e penso, eu sou salvo em Jesus. Eu podia estar morto nos meus delitos e pecados, tudo podia estar muito pior, mas eu sou salvo por Jesus. Eu tenho revelação do Cristo. Isso é crer em Jesus. Isso é crer em Cristo. Aleluia. É isso que muda a sua forma de viver. A salvação, ela é grande porque ela traz segurança desse livramento. Leia comigo o versículo mais uma vez. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, diga de novo, não pereça. Mais uma vez, não pereça. O crer em Jesus te traz segurança de vencer inclusive a morte. Pastor, mas como assim? Você não tem medo de para onde vai depois que morre. Você está em paz com Deus. Você sabe, tem muitas discussões teológicas a respeito disso, né? Muitas coisas sendo faladas, especialmente nesses dias. Quando tem muita morte no mundo, quando tem guerra, quando tem pandemia, quando nós tivemos, as pessoas pensam muito sobre a morte. Sim ou não? Alguém que pensou na morte nos últimos 12 meses? Pensou? E na última semana? Também, né? Tem um pessoal aí. A gente pensa na morte. A gente pensa no sofrimento. Só que a gente precisa saber, aleluia, que se a gente crê em Jesus, a gente tem a vida eterna e não vai perecer. Isso traz segurança. Segurança. Você pode estar num leito de morte, numa cama de hospital com uma enfermidade que os médicos dizem ser incuráveis. Você consegue fazer a seguinte oração: Pai, se eu morrer, eu tenho segurança que estarei com o Senhor. Mas se o Senhor tiver o desejo, eu creio que eu posso levantar daqui e ser curado. Quantos testemunhos eu vi de pessoas que levantaram da cama e foram curados? Mas quantos preciosos irmãos estão seguros na sua salvação com o Senhor, aguardando o dia do Senhor, e um dia eu vou estar com eles, celebrando a nossa vida eterna. Essa grande salvação é grande porque ela traz segurança. E por fim, sobre o verso de João 3,16, a salvação ela é grande por causa da oferta. Olha só, leia o texto comigo de novo. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga comigo, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Pela última vez, mas tenha vida eterna. Deus tem para você e para mim vida eterna. Aleluia. Quanto custa? É de graça. É só crer. A oferta é muito grande. É uma oferta de segurança, é uma oferta de posicionamento, é uma oferta que traz alegria. E os irmãos, quando
Os irmãos que vão se batizar hoje, né, tiveram essa experiência pessoal com Deus, de receber Jesus, de ter essa segurança da salvação, e decidiram-se por batizar. Esse é um caminho, né, natural das coisas. Tem um texto lá em Marcos que diz, Marcos 16, todo aquele que crer e for batizado será salvo, né? A expressão do nosso sim para Jesus está no batismo, né? A expressão do nosso sim está de forma pública explicitado no batismo. Eu quero ler um texto com você para falar duas coisinhas sobre o batismo apenas, Romanos 6, 3 e 4. Leia aí comigo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. Isso é precioso demais. Primeiro, a gente é batizado na morte. O verso 3 diz, a gente é batizado na morte de Cristo. O batismo é um símbolo disso. O que significa dizer que somos batizados na morte? É que a nossa vida antiga, passada, ela é restaurada e Deus faz novas todas as coisas. 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se faz novo quando nós estamos no Senhor, mas para fazer novo tem que haver morte. Então a morte do batismo é a nossa identificação com a morte de Jesus na cruz. Só que para nós é uma morte onde deixamos uma vida para trás e passamos a viver a vida que Ele nos chamou para viver. Charles Erdman diz o seguinte sobre isso: não é o modo de batismo o elemento mais importante nessa referência. Paulo enfatiza não o rito, a cerimônia, mas a proclamação e a fé que acompanham o batismo. Quando nós estamos nos batizando, nós estamos proclamando, falando em alta voz, publicamente, que nós nos identificamos com Cristo na sua morte e por isso queremos viver a sua vida. E o verso 4 fala justamente, 4 e 5, sobre isso. Ressuscitamos com Cristo. A nossa união com Cristo não é apenas na morte, mas na ressurreição. Ele ressuscitou, você e eu também ressuscitamos. Pastor, o que é isso, né? É viver uma nova vida. No poder do Espírito, quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, quando salvação chega à nossa casa, nós recebemos o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o melhor que nós podemos ter na terra, Jesus fala isso em João 17, eu me preguei isso aqui no último final de semana, Joel profetizou isso no capítulo 2 do livro de Joel, e Pedro, junto com a igreja, ali em Atos dos Apóstolos, começa a viver isso de uma maneira muito forte. A relação do homem com o Espírito Santo. O que vai fazer você viver uma nova vida de ressurreição, de poder, para vencer toda e qualquer circunstância, para ter segurança diante das dificuldades da vida, é o Espírito Santo que bate aí, que pulsa dentro de você. É esse Espírito que nos traz segurança plena e absoluta. Quantos podem dizer amém? Quantos me entenderam? Amém. Eu quero orar com você nessa hora, antes de nós irmos para o batismo.